eu trouxe aqui para você esse exemplo aqui simplório de o que você pode fazer com uma linguagem de programação. Então, olha só que interessante. Dentro dessa caixinha aqui, cinza escura, nós temos o uso de uma linguagem de programação para criar uma pequena parte de um programa. Nós estamos falando aqui de um método. Esse método, ele está escrito em uma linguagem de programação. E por estar escrito em uma linguagem de programação, ele tem aqui características muito específicas. Por exemplo, nesse método aqui, nós temos a inicialização dele iniciada pela palavra public. E depois, nós temos qual é o tipo do retorno que esse método tem, que é aqui representado pela palavra produto. Seguido, então, do nome do método, que é salvar. E dentro dos parênteses, nós temos o que nós chamamos de parâmetro ou argumento que nós estamos passando para dentro desse método. Isso por que eu estou falando passando para dentro do método? Porque um método é como se fosse uma caixinha onde você pode colocar coisas lá dentro e depois apertar o botão play para executar, seja lá o que estiver dentro dessa caixinha. Isso é um método, ok? Essa caixinha, ela é rodeada, vamos dizer assim, tá? Pensa que você realmente tem os limites dessa caixinha, que é o método, são aqui representadas por essas chaves. Então você vê ali que um método, ele precisa ter, né, uma série de informações, e aí lá na frente tem as chaves para conseguir, então, delimitar o que é o escopo de um método. Interessante isso, né? Eu disse aqui para vocês que um método, então, tem. Nesse caso aqui, a gente já vai falar sobre qual é a linguagem. Mas nessa linguagem que nós temos aqui, nós temos que, para definir um método, uma das formas de definir um método é você colocar um modificador, aqui no caso, public, um tipo de retorno, aqui no caso, produto, um nome do método, aqui no caso, salvar, e entre parênteses colocar quais são os parâmetros ou argumentos que a gente está passando para aquele método. Para esse exemplo, nós temos produto DTO, que é o tipo do parâmetro, e produto DTO, com P minúsculo, que é o parâmetro em si. O que eu estou dizendo aqui com esse método? Estou dizendo que, se em algum momento nós quisermos pegar essa caixinha, clicar no botão executar, é necessário que eu tenha enviado, por parâmetro, jogado dentro dessa caixinha, informações de transferência de dados de um produto. Interessante, né? Um método. Esse método aqui foi escrito numa linguagem de programação chamada Java. Pô, Júlio, entendi agora. Tá bem interessante. Então quer dizer que no Java eu tenho que colocar esse modificador, depois eu tenho que colocar o tipo de retorno, depois eu tenho que colocar o nome do método e depois eu posso ou não enviar argumentos ou parâmetros para dentro dele. É isso? Exatamente. Para esse exemplo de método especificamente, nós pegamos esse argumento que foi passado para dentro dele e usamos para capturar informações lá de dentro e colocar em um outro lugar. Então, no exemplo que eu trago aqui para vocês hoje, a gente cria, então, dentro dessa caixinha, a gente cria algo que nós chamamos aqui de uma entidade, e nós jogamos informações que foram passadas por parâmetros para dentro dessa entidade e depois, então, salvamos essa informação que está dentro dessa entidade. Essa entidade aqui você pode ver, né, para você que já estuda sobre desenvolvimento de software, como sendo, por exemplo, uma tabela. A gente informa dados para ela e depois persiste, salva essa informação. Nesse momento de salvar a informação, a linguagem de programação se comunica com um banco de dados para realizar a persistência da informação. Interessante isso, não? Com linguagem de programação eu posso criar então um programinha, aqui nesse caso aqui um pedacinho dele, que é um pedaço onde eu vou lá e pego informações de um lugar,
e salvo em outro lugar. Legal, né? Em Java, eu escrevo dessa forma que eu mencionei para você. Em JavaScript, eu escrevo de outra forma. Em PHP, eu escrevo de outra forma. Esses são todos nomes de linguagem de programação. Em Go, escrevo de outra forma. Em Rust, escrevo de outra forma. Em Python, escrevo de outra forma. E assim sucessivamente. Por quê? Porque cada linguagem de programação consegue fazer, a maioria das linguagens vai conseguir fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui nesse exemplo, entretanto, escrevendo, ou seja, tendo uma sintaxe diferente para cada uma delas. Interessante isso, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no botão curtir e também comentar se você tem alguma dúvida e também de se inscrever no canal. Eu trago informações para que você cresça. E a gente aqui, né, você interagindo, curtindo, se inscrevendo, ajuda também o canal a crescer. Então a gente cresce mutuamente. Se você gostou desse vídeo também, não esqueça de compartilhar com aquele amigo ou com aquela amiga que quer aprender, que está em dúvida ainda de qual é a linguagem de programação que precisa aprender para ganhar mais relevância no mercado. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.